processo de alfabetização do surdo é mais complicado, né? Porque a criança, ela antes de escrever, ela ouve. Então, ela tem a noção do radical. Né? A gente que é ouvinte, a gente tem muito essa questão do radical. O verbo amar. Então, amará, amarei, amaremos, amá-lo-ei. Tudo isso a gente consegue perceber. E eu lembro que eu estava trabalhando com desenvolvimento de site, em dado momento eu me deparei com uma ferramenta que era um intérprete de Libras virtual para funcionar dentro do site. Hoje você entra no site do G1, por exemplo, você tem a opção de clicar para ouvir a matéria. Então o cego, ele ouve a matéria. Só que o surdo, quando ele vai ler, ele não necessariamente consegue perceber o que está ali. E aí o projeto, eu não sei mais se essa ferramenta foi para frente, mas a ideia era uma inteligência artificial que lia o que estava escrito e ficava o bonequinho ali interpretando. Né? Eu percebo. E aí você. Tem muita coisa para falar sobre isso aí. São duas coisas. É o que eu ia falar. Você, como professor. São duas coisas. Primeiro, assim, deixa claro, a formação que existe. Como é que eu posso estruturar isso melhor? Só dar uma informação, primeiro. A Libras, ela foi reconhecida como língua em 2002. Só para você ter um panorama, porque muitas ações de política pública não poderiam ser feitas sem o reconhecimento como uma língua. Então, não tem como ter uma formação de professor, não tem como ter formação de intérprete, se não tem uma língua. Tá? E eu só estou falando língua reconhecida, não estou falando que a língua não existia, que a língua existe. Assim como muitas línguas indígenas não são reconhecidas como línguas, mas existe, né? Tá lá. E esse detalhe também é importante, que assim, ela não é uma língua oficial do país. Que, cara, isso aqui, eu não sei quantas vezes já ouvi isso, e a gente tem que ficar repetindo. A Libras, ela não é a segunda língua oficial do Brasil. O Brasil só tem uma língua, a língua portuguesa, língua oficial, status de língua oficial. Agora, ela recebeu o reconhecimento de língua, o status de língua. Então, a partir de 2002, que começou todo o movimento para ter a formação dos professores e dos intérpretes. Tá? Então, assim, a formação que a gente tem hoje para professor de Libras é Libras, ensinar Libras. Eu não tenho a formação para ensinar português. Diferente das outras licenciaturas, é diferente, né? Quando fala para mim diferente. Letras Libras, isso. Eu penso da mesma forma que é português inglês, português espanhol. Isso. Não, é só Libras. Eu achei que era, assim, mal sendo ridículo na fala, mas achei que fosse uma pós-graduação. Tipo, você era professor de português, e aí, cara, você faz a pós-graduação para ser específico naquilo ali e conseguir lecionar Libras. E não tem relação nenhuma. Você pode ser engenheiro ou pode nem ter graduação e ser professor de Libras, é isso? Aí você tem que fazer uma graduação. A sua graduação é essa? A graduação que eu tenho é essa. É licenciatura em Letras Libras, mas você se forma para ensinar Libras. É uma língua. É diferente, né, das outras, como você pode português, inglês e tal. Mas porque até então não tem uma formação preparada, porque, olha só, esse curso adere tanto surdos quanto ouvintes. Ainda não tem como garantir que um surdo vai ensinar bem português. Está entendendo o que eu estou falando? Porque se daria duas titulações, todos os alunos seriam formados ali para poder ensinar isso. Então, a questão do ensino de português é uma barreira muito grande dentro do sistema educacional brasileiro, disponibilizado para o surdo. Não é o meu, como posso dizer assim, o meu forte em debater sobre isso, mas eu já participei de grupos de extensão e isso na faculdade, não só no curso que eu fiz, mas também que eu trabalho lá, é muito debatido a respeito disso. Para você ter uma ideia. É uma outra língua. Você já pegou que é uma outra língua. Português, Libras, né? Beleza. Então, vamos ver o que atravessa. A criança que vai, quando ela chega na escola, como você falou aí do radical, de tudo mais, ela tem uma noção, na verdade, completa da língua. Ela só não vai ter determinados vocabulários ou coisas muito específicas, mas entender a língua, a criança entende plenamente. Ela chegou aos 5 anos de idade, meu amigo, ela já entende a língua completamente. Ela vai para a escola, vai estudar o português, na verdade, ela vai estudar a gramática da língua, mas que ela já sabe. Ela só não sabe os nomes que ele dá. Ela não sabe o que é um substantivo, ela não sabe o que... Ela não sabe isso ainda, como flexionar, como conjugar verbo, mas ela já conjuga o verbo.
Agora, o surdo, na sua maioria, muitos aprendem até Libras de forma tardia. Aí ele é posto dentro de uma escola para aprender o português com um professor que está ensinando a primeira língua, mas para ele é a segunda. Então imagina assim, você não sabe nem quase português, uma criança que não sabia muito português, vai aprender o inglês para um professor ensinando em inglês. Ele fica totalmente... Entendeu? Então, quando você vai aprender uma língua, uma segunda língua, você precisa de uma metodologia de uma segunda língua, que não é o que ocorre. Então, o surdo ele fica ali dentro junto com vários alunos que já sabem o português, que estão só se aprofundando, entendendo o que eles já fazem, mas ele que não tem noção nenhuma daquilo. E não sabe nem a... Eu não digo assim que é a língua dele, mas pela modalidade, por ele não ouvir, a modalidade que mais cabe é a língua de sinais. Que mais compete a ele, assim, que ele vai conseguir se expressar melhor. E, às vezes, essa língua ele não sabe. E eu lembro que, assim, a questão cultural, ela chega a ser muito, muito bizarra, assim, eu não sei como definir. Uhum. Porque, por exemplo, você é cristão, mas você já ouviu em algum momento falar em Vishnu, em Hare Krishna, em Buda, coisas do tipo. Porque você estava passando e ouviu alguém falar sobre aquilo, você viu na TV alguém comentar. O surdo, ele às vezes não conhece Jesus. Você tem ideia do que é você chegar para alguém na rua? Eu fazia parte do grupo de evangelismo. Você chegar para a pessoa e fazer assim, ó, Jesus, esse é o símbolo de Jesus. E o cara fazer, o que é Jesus? Ele não sabe o que é Jesus. E eu tô falando na língua dele. Tá entendendo? Mas às vezes é muito limitado. Porque a gente está aqui sofrendo estímulos o tempo todo. Vamos supor, a pessoa que está assistindo esse podcast agora, ela está com alguém do lado que não está assistindo a gente, mas está ouvindo. Então a pessoa do lado está tendo um contato com a ideia de Libras. O surdo, por outro lado, talvez ele nunca tenha contato com a ideia de Braille. Porque ele não está percebendo, pegando de tabela, assim, a informação que o ouvinte pega. E, cara, quando eu via isso, era muito sinistro. Agregar conhecimento, expansão do processo é muito complexa. Vocês estavam falando, eu fui lembrando, né? Porque eu até mencionei que eu estudei com um rapaz que era surdo. O nome dele Marcos, por coincidência, eu lembro o nome dele, né? E ele sumiu da FATEC e, cara, eu era muito novo, desapegado, enfim, não existe o politicamente correto para esse processo. Mas ele sumiu, ele não concluiu o curso. E você falando, eu fico imaginando o que a gente fez. Eu fiz edificações, né? Uhum. O que é um professor de instalações falando para ele de fase, neutro, terra, que às vezes, cara, não vai concatenar ali porque não faz sentido o professor explicar aquilo ali. Vai explicar a mecânica dos solos pro cara e ele tá ainda no português. E ele ainda está, às vezes, ainda, como você falou, aprendendo a primeira língua dele, né? Uhum. Então, ele fica completamente encapsulado para poder disputar qualquer espaço, né, cara? Eu lembro que ele era muito tímido. Ele ficava no pátio sozinho e ele não se abria. O intérprete ficava o tempo todo do lado dele e o intérprete até conversava com a gente e falava, cara, assim, é um exercício com ele. Eu tenho dificuldade de me comunicar com ele. Então, isso aí é muito importante porque existe uma grande variedade de necessidades dentro do grupo assim, de surdo. Existem os surdos que já nascem em família de surdo, que têm os pais surdos. Então, esses daí, eles já vão ter a primeira língua facilmente. Então, eles vão já crescer falando muito bem língua de sinais. Tem os surdos que aprendem de forma tardia, que eu já falei para vocês, justamente também por conta de falta de estrutura. Se você pensar uma família que, às vezes, é uma família pobre, num lugar de interior, de difícil acesso, que não tem tantas informações, não tem como levar a criança para uma escola que seria mais estimulado isso, e ele não encara muitas vezes a criança como incapaz, entendeu? Tem uma visão muito, muito limitada com respeito a isso, enquanto não é. Então, a infraestrutura, como a família lida com isso, varia bastante. Assim como, às vezes, uma família bem abastada, ela consegue fazer vários tipos de tratamento. E aquele surdo, que nem já aconteceu comigo, por exemplo, antes da pandemia, deixa eu ver se eu não me engano,
deve ser em 2017, mais ou menos, entrou um surdo para a UFRJ, que ele foi até, assim, noticiado em jornal, ele tirou 100 na redação. Ele era surdo. Ele tirou 100 na redação. Mas a família é super engajada para poder ajudar ele em tudo quanto é questão. Ele não sabia muito Libras, mas ele fez um tratamento muito forte com fono. Por isso que a gente fala é surdo, não surdo mudo, é uma expressão antiga, surdo mudo, sabe? Porque ele falava bem, ele fazia leitura labial bem. Ele só precisava, aí que tá, a variedade que tem dentro dessas pessoas e que tipo de assistência ela precisa. Ele precisava só de uma pessoa que ficasse na frente dele, copiando o que o professor estava falando, para ficar mais próximo, porque às vezes o professor vira pro quadro e continua falando a dinâmica de ensino superior, sabe como é que é, alguém lá no fundo da sala pergunta uma coisa, ele não vai conseguir virar e achar aquela, então tinha que ter um profissional ali, e não conseguiu ter esse profissional.